Você já parou para pensar que talvez você seja só um figurante no filme da sua própria vida? Pode parecer absurdo, eu sei, mas olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que acordam todo dia, seguem uma rotina automática, vivem para cumprir expectativas alheias e nem sequer se perguntam: o que eu realmente quero? A maioria vive assim. E o pior, nem percebe. Agora me diga, e se o problema não for a falta de talento, de dinheiro, de sorte, mas sim o papel que você aceitou desempenhar na sua própria história? A maioria das pessoas vive como figurante da própria história. Elas olham para os outros e pensam: nossa, se eu tivesse aquela sorte, se eu tivesse aquela coragem, se eu tivesse começado antes. E vivem assim, assistindo, esperando, desejando. No momento em que você decide, de verdade, que vai tomar as rédeas da sua vida. Mas essa decisão não é uma frase de efeito, não é um post motivacional no Instagram. Essa decisão exige coragem. O problema é que elas não percebem que ninguém vai bater na porta delas com um contrato de protagonista. Isso nunca vai acontecer, porque esse papel não é dado, ele é assumido. E é aí que tudo começa a mudar. Coragem de olhar no espelho e dizer: eu tenho vivido no automático, tenho me escondido atrás de desculpas, e isso acaba agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta séria. Você sabe mesmo o que quer? Consegue descrever em uma única frase com clareza absoluta o que você quer da vida? Você pode se surpreender com o número de pessoas que travam nessa hora, que engasgam, que ficam confusas. Isso acontece porque desde a infância não fomos ensinados a pensar em desejo. Fomos treinados para pensar em limitação. Desde pequenos ouvimos frases como: não sonha alto demais, isso é para gente rica, trabalha com o que dá dinheiro, não com o que ama. E o pior, passamos a acreditar nelas. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar tudo para você. Quando eu comecei nesse caminho, ainda muito jovem, um homem colocou um livro nas minhas mãos e disse: se você fizer exatamente o que está escrito aqui, sua vida vai mudar. E eu decidi acreditar, decidi tentar. Sabe por quê? Porque minha vida estava um caos. Eu trabalhava duro, ganhava pouco, algo em torno de R$ 900 por mês, e vivia cheio de dívidas. Era o típico figurante. Ninguém prestava atenção em mim, nem eu mesmo. Mas naquele momento, quando alguém me disse que eu podia mudar, eu decidi me colocar no papel principal. E olha, não foi fácil. Descobrir o que você realmente quer exige que você pare de viver no piloto automático. Exige que você desligue o barulho do mundo por um instante e pergunte: o que me faz vibrar? O que eu faria todos os dias mesmo que não me pagassem por isso? Agora me escuta com atenção. Quando você descobre isso, tudo muda. Porque você passa a viver com propósito. E propósito é o combustível da alma. É o que transforma pessoas comuns em líderes, em visionários, em criadores. Mas talvez você esteja pensando: Bob, eu tenho filhos, contas, responsabilidades. Eu não tenho tempo para parar e sonhar. E eu te entendo, de verdade. Mas sabe o que é mais perigoso do que sonhar alto? É viver uma vida inteira sem saber o que você quer. Acordar todos os dias para sustentar um estilo de vida que nem foi você quem escolheu. Você não precisa largar tudo hoje. Você só precisa fazer uma coisa: decidir. Decida o que você quer. Escreva, leia, visualize, todos os dias. Repita para você mesmo: eu sou tão feliz e grato agora que... E complete com a sua visão. Não economize detalhes. Sinta. Veja. Viva isso na sua mente. Existe uma razão científica por trás disso. Estudos mostram que imagens mentais frequentes e emocionais criam novas conexões neurais. Essas conexões transformam a imagem em comando. Você começa a agir diferente, a se posicionar diferente, e o universo começa a responder de forma diferente. É como ajustar a frequência de uma rádio. Você não vai ouvir uma estação nova enquanto estiver sintonizado na antiga. Você tem que mudar a frequência. E tudo começa com essa decisão. Por isso, hoje e agora, eu te proponho um exercício. Pegue papel e caneta, ou o bloco de notas do celular, e escreva. Escreva: eu sou tão feliz e grato agora que...
e descreva com o máximo de precisão a vida que você quer criar. Não importa se parece impossível. Leia todos os dias por uma semana, em voz alta, sentindo cada palavra. Se você fizer isso com um comprometimento verdadeiro, algo dentro de você vai começar a se mover. Escreva mesmo assim, porque não é sobre o que é real hoje, é sobre o que você vai tornar real ao mudar quem você é. E quando terminar, guarde o papel. E não vai ter volta, porque o papel de figurante já não vai mais servir em você. Pela primeira vez em muito tempo, você estará escrevendo o roteiro da sua própria história. E acredite, esse é só o começo. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Bob, como eu posso acreditar em algo que ainda não aconteceu? E eu respondo: você já faz isso o tempo todo, mas com as coisas erradas. Você se preocupa com o futuro, sente medo do que pode dar errado, imagina fracassos. Você visualiza com riqueza de detalhes cenários negativos e nem percebe que está usando a imaginação contra si mesmo, criando imagens mentais poderosas que mergulham no subconsciente. Isso não é mágica, é uma lei universal. Um exemplo claro: meu amigo Phil Goldfine queria ganhar mais um Oscar. Já tinha um, queria 2. O subconsciente não julga. Ele não diz isso é bom ou isso é ruim. Ele apenas aceita e move forças internas e externas para manifestar o que você alimenta. Eu disse: Phil, tira uma foto com um Oscar em cada mão, mesmo que seja no Photoshop. Imprima, olhe todos os dias, fixe essa imagem no seu subconsciente. Ele fez. 10 minutos depois, a imagem estava no meu celular. E pouco tempo depois, aquilo que parecia fictício se tornou real. 2 Oscars nas mãos. O que começou como uma imagem mental se tornou matéria. Porque é assim que funciona. Visualizar com clareza, sentir com intensidade e agir com convicção transforma tudo. Tudo o que existe no mundo físico começou como uma imagem na mente de alguém. Quer mudar sua realidade? Mude as imagens que você carrega aí dentro. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas se olham no espelho e enxergam fracasso, culpa, dívida, rejeição. Visualizam o patrão demitindo, o boleto vencendo, o negócio dando errado. E vivem isso dia após dia. Resultado: criam exatamente aquilo que mais temem. A Universidade de Stanford provou que o cérebro responde a uma imagem imaginada com a mesma intensidade de uma experiência real. Em outras palavras, se você vê com clareza, você acredita. E quando acredita, age como se já fosse real. Mas o segredo está no detalhe: você precisa sentir. Precisa imaginar com emoção, com presença. A imagem sem sentimento é como uma semente jogada no asfalto. Mas quando há emoção, ela cria raiz. Pense comigo agora. O que você vê quando fecha os olhos? A casa dos seus sonhos ou contas acumuladas? Palestras para multidões ou medo no quarto? Seu corpo saudável e vibrante ou cansado e doente? Essas imagens moldam sua realidade todos os dias. E o mais impressionante, você pode trocá-las. Só precisa decidir. Talvez você diga: mas Bob, eu já tentei fazer visualização antes e nada aconteceu. E eu te respondo: tentar por 2 dias, sem foco, não é suficiente. É como tentar levantar 100 quilos na academia na primeira semana. O músculo não responde. Ainda. A mente funciona da mesma forma. Ela exige consistência. Por isso te proponho um compromisso. Todos os dias, por pelo menos 15 minutos, sente-se em silêncio, feche os olhos e veja. Veja quem você quer ser, onde quer estar, com quem quer estar, quanto quer ganhar, o que quer sentir. Visualize tudo nos mínimos detalhes, como se já estivesse acontecendo. Imagine a textura da poltrona da sua casa nova, o cheiro do carro dos seus sonhos, o som da gargalhada dos filhos em uma viagem paga com seu novo salário. Imagine os detalhes. Sorria enquanto faz isso. Deixe seu corpo sentir. A cada dia você estará reprogramando sua mente e seu mundo começará a mudar. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E você se torna aquilo que vê todos os dias na sua mente. Como dizia Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. E eu digo mais. Desde que você sonhe todos os dias com clareza, emoção e propósito, sua mente é a ferramenta mais poderosa do universo. Use-a e seja o arquiteto da sua realidade,
Isso não é uma teoria espiritual ou uma metáfora bonita. É física. É ciência. E isso inclui você. Você é uma massa de energia, com pensamentos, sentimentos e ações que estão constantemente emitindo uma frequência específica. E aqui está o ponto-chave. Você só atrai aquilo que está em harmonia com a frequência que você emite. Não é sobre querer, não é sobre merecer. É sobre o que você está vibrando. Agora deixa eu te contar algo que pode abrir a sua mente de vez. Quando comecei a estudar esse princípio, eu me dei conta de que a minha vida inteira estava em desarmonia. Eu queria dinheiro, mas vivia pensando em dívida. Eu queria sucesso, mas me sentia pequeno. Eu queria liberdade, mas vibrava culpa. E aí eu percebi, não tem como você atrair algo que está fora da sua frequência. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, mas está na frequência da estação de rock, não importa o quanto você grite com o rádio, o que vai tocar é rock. O mesmo vale para sua vida. Você quer paz, mas vibra a ansiedade? Vai continuar recebendo mais daquilo que corresponde à ansiedade. Você quer prosperidade, mas vibra a escassez? O universo responde com mais falta, mais luta, mais esforço inútil. E sabe o mais curioso? Ninguém nunca te ensinou isso. Ninguém te explicou que seu padrão vibracional é mais determinante do que seu esforço físico. Você foi ensinado a trabalhar duro, estudar, obedecer regras, mas nunca te ensinaram a mudar a frequência interna. E é aí que mora a chave. Uma vez eu estava lendo sobre a natureza da energia da Terra e percebi algo extraordinário. Você pode plantar veneno e milho, lado a lado, e a Terra vai aceitar os dois. Ela não julga, ela só responde. Ela apenas nutre o que você planta. A mente subconsciente faz o mesmo. Ela não diz se um pensamento é bom ou ruim, positivo ou negativo. Ela simplesmente reage àquilo que você alimenta com mais frequência e emoção. Você pode até pensar, mas Bob, isso parece difícil. Como eu sei em que frequência eu estou vibrando? Simples, olhe para a sua vida. Os seus resultados são a manifestação da sua frequência dominante. E se você não gosta do que vê, a resposta não está no mundo lá fora. Está dentro de você. Está na sua vibração. Eu lembro claramente de quando percebi que podia criar minha própria economia. Eu estava sentado no meu estúdio, que fica no quintal da minha casa. E pensei, eu posso transmitir uma mensagem para o mundo inteiro daqui, do meu quintal. Isso só foi possível porque, anos antes, eu mudei minha frequência. Eu comecei a vibrar em criação, em contribuição, em impacto. E isso atraiu tudo o que eu precisava. As pessoas certas, a estrutura, a visão. Foi como mágica. Mas não era mágica, era lei. E olha, não é sobre ser otimista. É sobre ser intencional. É sobre escolher o que você vai permitir vibrar dentro de você. A maioria das pessoas deixa a vibração ser decidida pelos boletos, pelas notícias, pelas reclamações no café da manhã. Mas quem faz isso vive na frequência dos outros. E isso é viver como figurante. Agora eu quero que você se observe por um momento. De verdade, quando acorda, qual é a primeira emoção que você sente? Gratidão ou preocupação? Quando você pensa em dinheiro, sente confiança ou medo? Quando fala sobre o futuro, sua voz carrega entusiasmo ou cansaço? Essas respostas são sinais claros da frequência em que você está operando. E se você quiser mudar o que está atraindo, precisa começar por aí. Não tem como viver uma vida nova com uma vibração velha. É preciso fazer ajustes todos os dias, pequenos, mas intencionais. E depois analise. Essa frequência está alinhada com a vida que eu digo que quero? Se a resposta for não, mude. Mude conscientemente. Coloque uma música que eleve sua energia. E eu te desafio agora. Durante os próximos 3 dias, se observe como um cientista. Anote o que você sente, o que você pensa com mais frequência, o que você fala. Assista a algo que te inspire. Repita afirmações. Pratique a gratidão, visualize, medite, faça o que for preciso, mas mude a frequência, porque aqui estamos a verdade final. O universo não te dá o que você pede, ele te dá aquilo que você emite. E quando você começa a emitir com clareza, consistência e intenção,
Não tem como as coisas não começarem a acontecer. Não tem como os caminhos não se abrirem, porque finalmente você está em sintonia com o que quer viver. Muita gente acredita que entende como a mente funciona. Dizem: Bob, eu já li sobre isso, já vi vídeos, já sei que é importante pensar positivo. E eu sempre respondo da mesma forma. Se você realmente entendeu, seus resultados estão provando isso? Porque a verdade é simples. Resultados não mentem. Você pode repetir frases bonitas, pode decorar afirmações, pode até compartilhar conteúdos motivacionais nas redes sociais, mas se os seus resultados não mudam, se a sua vida continua igual ano após ano, então, me desculpa, você ainda não entendeu de verdade. Porque quando você entende no nível certo, as coisas começam a se transformar. E isso não acontece no intelecto. O intelecto apenas compreende, racionaliza, organiza. Mas quem comanda sua vida de verdade é o subconsciente. É ele quem dita suas ações, suas reações, suas decisões automáticas. E é exatamente por isso que tanta gente inteligente vive presa nos mesmos padrões. Porque conhecimento intelectual não muda o paradigma. Você pode ser um expert em finanças e mesmo assim viver endividado. Pode estudar liderança e continuar inseguro. Pode entender tudo sobre empreendedorismo e nunca tirar um projeto do papel, porque o que você sabe não importa tanto quanto o que está gravado dentro de você. E aqui está algo que precisa ser dito. Seus paradigmas foram formados sem a sua permissão. Foram instalados quando você era pequeno, através de repetições, exemplos, palavras que ouviu. A maior parte deles veio de pessoas que te amavam, mas que também estavam presas na escassez. Gente que dizia: dinheiro não dá em árvore, rico é tudo desonesto. Primeiro a obrigação, depois a diversão. E agora, adulto, você repete esses padrões sem perceber. Você pode até querer ganhar mais, viver melhor, empreender, investir, viajar, crescer, mas lá no fundo, tem algo dentro de você dizendo que não merece, que vai dar errado, que é perigoso. E é isso que sabota você. Silenciosamente. Sempre. Quer uma prova? Pense por um instante em alguém que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo. Mike Tyson, por exemplo, um dos maiores boxeadores da história. Ganhou centenas de milhões de reais e perdeu tudo. Por quê? Porque a mente dele estava programada para a autodestruição. Ele não mudou o que carregava por dentro. E por mais que ganhasse, o paradigma antigo sempre puxava ele de volta. Agora pense no oposto. Em alguém que veio do nada, que não tinha estudo, não tinha dinheiro, mas mudou o interior antes de tentar mudar o exterior. Essa pessoa pode ter demorado mais. Pode ter enfrentado críticas, dúvidas, tropeços, mas ela criou resultados consistentes porque o alicerce interno estava sólido. E aí eu te pergunto, qual desses dois caminhos você está seguindo? Você está tentando mudar sua vida com esforço, força de vontade e empurrões? Ou está começando pelo lugar certo, que é dentro de você? A Harvard Business Review publicou uma pesquisa mostrando que 95% das decisões humanas são inconscientes. Isso quer dizer que apenas 5% da sua força de vontade está realmente no controle. O resto é programação automática. Então, se você quer resultados diferentes, precisa parar de lutar contra seus hábitos e substituí-los por novas crenças. Mais atenção, isso não acontece com um vídeo, nem com uma frase inspiradora. Isso acontece com repetição, emoção e intenção diária. É por isso que eu bato tanto na tecla da visualização, da escrita de metas, das afirmações. Porque são ferramentas que reprogramam o subconsciente. São os tijolos que constroem um novo paradigma. E sabe qual é o primeiro sinal de que você está mudando? É quando o que te assustava começa a te empolgar. Quando você para de duvidar de si mesmo. Quando você age sem precisar de validação. Quando o que parecia impossível agora parece inevitável. Mas para isso, você precisa dar um passo de fé. Não no sentido religioso, mas prático. Confiar na semente, mesmo antes de ver o fruto. Porque seu mundo externo é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você ainda não tem o que quer, não é porque não pode. É porque ainda carrega uma imagem distorcida de si mesmo. Enquanto essa imagem não mudar, seus resultados também não mudam. Pare de procurar lá fora.
Os resultados são só os frutos. O que você precisa mudar é a raiz. Mude a raiz e tudo muda com ela. Se tem algo que você deve guardar deste vídeo, é isso. Sua vida muda quando você se transforma por dentro. Não importa quantos livros leu, quantos cursos fez, quantos vídeos assistiu. O que importa é o que você decidiu fazer com tudo isso. Porque é a decisão de assumir o controle da sua história, de ser o protagonista que muda o rumo do jogo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está se movendo. E eu quero te convidar a subir mais um degrau nessa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te ajudar a expandir ainda mais essa consciência e te levar um passo além. Assista, porque ele vai te tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo.